Alô para todos, Paulo Mubarak falando, Sexta da Maldade. Hoje é sexta-feira, 7 de março de 2025, e esse é o episódio número 76, a Sexta da Maldade. Qual é a maldade que eu quero comentar com ontem? Aliás, não foi ontem, desculpe, foi quarta-feira, 5, quarta-feira de cinzas. Eu tive o mesmo caso, o mesmíssimo caso, em 2 empresas, minhas clientes, que eu visitei ontem. Vi as 2 empresas ontem presencialmente e tive o mesmo caso. Qual foi o caso? Cesta da maldade. Mubarak, temos um vendedor, esse vendedor é um grande batedor de metas. hum, um dos casos, o vendedor está há cerca de 5, 6 anos na empresa, no outro, ele ficou 3 meses e já saiu. E nos 2 casos, a pergunta foi: "Mubarak", o vendedor de 5 anos, a pessoa é extremamente mal comportada. Ela fala mal dos colegas, ela faz a cabeça dos mais novos, deteriorando a imagem da empresa. Ela, há uns 4 anos, numa causa absolutamente justa para a empresa, ela se negou a depor a favor da empresa, e o depoimento, e eu sou testemunha disso, gente, era só para falar a verdade, porque é aquela máquina que existe no Brasil de colocar a empresa na justiça. Era só ela ir lá, ela ou ele, e falar a verdade. Mas o vendedor recusou. A empresa relevou, tomou na boa. Mas isso é um sinal. E na outra empresa, o vendedor entrou, ficou 3 meses. Como ele veio com experiência de mercado, ele bateu as metas nos 3 meses, bateu todos os outros vendedores, mas tem suspeitas, assim, que eu nem quero comentar aqui sobre a sua conduta pessoal. Ele deixou a empresa, foi para um concorrente e agora ele quer voltar dizendo que tem muitos contatos e que não se deu bem no concorrente. Aliás, ele está já no segundo concorrente, ele não para em lugar nenhum, e ele quer voltar para a empresa. E nos 2 casos, os donos da empresa estão muito afim. Um deles de manter o vendedor na empresa, apesar do seu mau comportamento, aquele vendedor que negou-se a prestar depoimento a favor da empresa, e era só para dizer a verdade, não era nenhum esquema. E o outro vendedor quer voltar para a empresa. E os 2 donos estão muito inclinados a dizer sim. Dizer sim para a manutenção do vendedor mal comportado, mas batedor de metas, e dizer sim para a volta do vendedor muito mal comportado, mas batedor. E os 2 diretores, donos, eles me pediram uma simples opinião. Aquele que o vendedor quer voltar, a pergunta foi: "Devo deixar ele voltar, Mubarak?" E aquele onde o vendedor ainda está na empresa, a pergunta foi: "Devo mantê-lo na empresa, Mubarak?" E nos 2 casos, a minha resposta peremptória, assertiva, clara, sem hesitação é não. Para o cara que saiu, a resposta é: "Não deixe ele voltar". Para o cara que ainda está, a resposta é: "Demita". Mas eles são batedores de meta, Mubarak. Mas esse é um argumento, eu entendo, em primeiro lugar, deixa eu ser bem honesto intelectualmente e mais do que isso, equilibrado. Eu na posição destes 2 donos, eu também teria essa dúvida. A dúvida é muito justa. Afinal de contas, nós estamos num mar de competição, num mar de vendas baixas em muitos segmentos, e um vendedor que bate metas é tudo de bom. Porém, existem os efeitos colaterais, e muitas vezes nenhum de nós é capaz de medir ou de imaginar. Qual é o efeito colateral de você deixar um cara dentro da sua equipe ou readmiti-lo para dentro da sua equipe, que fala mal da empresa, que é mal comportado?
e que tem, em um dos casos, suspeitas de problemas de conduta pessoal muito graves. É você deteriorar o que certamente vai acontecer, a cultura. Porque a cultura de uma empresa, gente, não é o que a empresa escreve no PowerPoint, ou coloca no código de compliance, ou coloca num cartaz enorme, revestido por vidro e granito na frente da empresa. Todos sabemos que isso aí não é a cultura da empresa, são só frases. A cultura de uma empresa reside fundamentalmente em quem ela contrata, em quem ela promove e em quem ela demite. Ali sim, o restante da tropa está prestando atenção. Então, quando você, em nome de metas batidas, você releva comportamentos graves, graves, não são comportamentos simples, são comportamentos graves. Você dá uma mensagem para a equipe. Aliás, dá várias mensagens para a equipe, e estes são os efeitos colaterais. Em primeiro lugar, você, dono, você, diretor, você diz: olha, eu sou um frouxo. Em nome das metas batidas, eu aturo qualquer sujeito cagando na minha cara. Em segundo lugar, você, até decorrência do primeiro, você diz para sua equipe: essa terra não tem dono, fiquem à vontade, desde que vocês batam metas, fiquem à vontade. E terceiro lugar, o efeito colateral pior de todos. Aqueles que são bons, na sua atual equipe, eles vão embora. Uma pessoa boa não convive num ambiente desse, não convive com gente desse. E os que são ruins vão ficar e imitar o comportamento daqueles que são prestigiados pela empresa. E afinal de contas, quem é prestigiado pela empresa? O cara que bate metas, apesar de ser um mau caráter. E aí, muitas vezes, os donos, nos 2 casos, eles me disseram: "Mas você não acha, Mubarak, que a gente deve dar uma segunda chance para as pessoas?" E a minha resposta simples também é: "Não, não. Se você quiser dar uma chance para as pessoas, faça isso voluntariamente, com o seu dinheiro e não com o dinheiro da empresa, porque uma dessas empresas tem sócios, a outra não tem. Mas você faça isso com o seu dinheiro, faça benemerência fora da empresa. Mas você, dono, tem o dever, antes do direito de mandar, você tem o direito de proteger a sua empresa, proteger a sua reputação, proteger o seu caixa, proteger a sua equipe. E não é fazendo vistas grossas para erros graves, para tapas na cara da empresa, como aquele vendedor que se negou a ir prestar depoimento. Você traz todos esses efeitos colaterais negativos para dentro da sua empresa. E pode acreditar, estes efeitos consumirão mais seus resultados, consumirão mais os seus lucros e o seu caixa do que as metas eventualmente batidas por estes vendedores. Até porque, se você depender de um vendedor para bater suas metas, se você tiver que aturar tudo e destruir a sua equipe, destruir a sua cultura em função de alguém que bate metas, você tem uma empresa muito vulnerável, porque se essa pessoa um dia sai mesmo da empresa ou morre, o que vai sobrar de você? Parece que depende só dela. Embora eu ache uma atitude perfeitamente compreensível destes 2 empresários, a resposta é: não deixe o cara voltar, não deixe o outro ficar, e não se deve dar, quando se está lidando com algo muito sério, como é uma empresa, a segunda chance. Os fatos, os dados mostram que em mais do que 95% dos casos, quando alguém dá a segunda chance para alguém, o sujeito ou a sujeita que teve a segunda chance vai aprontar novamente. É a vida. E você que está aí do outro lado me assistindo, pense em para quem você já deu a segunda chance, pense onde isso acabou. Eu sempre digo para os empresários: você pode fazer o que você quiser, a empresa é sua, mas atenção, você já sabe onde isso vai dar. Você pode querer não enxergar, você pode querer não encarar a realidade. Ok, isso é problema seu, defesas
psicológicas suas, mas você já sabe onde isso vai dar. E vai dar em lugar muito ruim para sua cultura e para o seu CAI. E numa dessas empresas, em uma delas, eu estava conversando com o diretor financeiro, um cara sensacional, e ele me disse assim: Mubarak, eh, quantas pessoas malvadas há no mundo? Você já pensou isso? Qual é o percentual de seres humanos que é ruim? E não venha você me dizer que as pessoas nascem boas por natureza, que são as instituições que corrompem as pessoas, como diziam os filósofos da Revolução Francesa, porque senão eu vou chamar você de, no mínimo, para dizer o mínimo, de um ingênuo, pronto para ser enganado, um trouxa, um otário. As pessoas, elas não são boas nem más por natureza, elas são a natureza humana. E a natureza humana, basta observar um bebê, que além de ser fofinho, apesar de ser fofinho e tudo, é um tremendo narcisista. Consome o pai e a mãe, não está nem aí, uma criança. A bondade, ela precisa ser ensinada. E há um grupo de pessoas que são realmente ruins. E aí nós ficamos fazendo uma conta hipotética e esse meu cliente, o mérito é dele, eu só não digo o nome dele para preservar a empresa e ele próprio. Ele disse assim: Olha, Mubarak, imagine um congresso nacional onde haja 430 congressistas, disse ele. Eu imagino que 100 deles, uma centena, sejam bandidos, gangsters, estão ali realmente para roubar. 30, uma proporção muito menor, são pessoas boas, de boa fé, estão ali como patriotas para melhorar o seu país. E os outros 300, são 430, não esqueça nessa hipótese, eles são, sabe qual é o estilo deles? Eles não são nem gangsters, nem pessoas boas. Eles são estilo Mark Zuckerberg. Vocês viram Mark Zuckerberg? Papelão. Ferrou o presidente Trump o tempo inteiro, ajudando a esquerda, ajudando os democratas, cometendo crimes graves de fake news, com o seu Facebook e a sua Meta, e o seu Instagram, e o seu WhatsApp. E quando ele viu que o vento soprou e fortemente na direção do presidente Trump, da direita, do conservadorismo nos Estados Unidos, quem estava lá, alinhado no dia da posse de Donald Trump? Ele. E creia, quando esse CFO me falou nessa proporção, a gente pode discutir 2% a mais, 3% a menos em algum lugar, mas é mais ou menos isso. De 430, cerca de 30%, mais ou menos 100, são bandidos. Existe um grupo de habitantes no planeta Terra, cerca de 2,5 bilhões, que são bandidos, são pessoas más, são pessoas malvadas. Vão desde o psicopata que mata membros da sua própria família até bandidinhos, mas todos são bandidos. E você tem 5 bilhões de outras pessoas, os 300 do exemplo hipotético, são Maria vai com as outras. Quando o vento está soprando para o bem, eles se comportam direitinho. Quando o vento está soprando para o mal, eles estão prontos para assinar embaixo. E tem uma proporção muito menor, talvez 1 bilhão de pessoas, que são pessoas do bem. E creia, o primeiro ensinamento que se dá sobre liderança em uma empresa é este. Deveria ser este. E não aqueles mimimis nojentos, falando de propósito, falando de missão, falando de abstrações. Essa é a realidade. E outra realidade é que você nunca vai ter uma empresa formada só pelo grupo dos 30, só pelo grupo dos bons. Você não consegue isso. O grupo dos 300 é muito grande. O que você tem que fazer? Conclusão! Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 76, a cesta da maldade? É você
todas as formas através do seu processo de recrutamento e seleção, através do seu processo de avaliação de desempenho, caso passe alguém ruim pelo processo de recrutamento e seleção, é você não deixar na sua equipe nenhum membro que faça parte do bloco do 100. E esses 2 vendedores fazem parte do bloco do grupo do 100. E aí você vai ter que conviver com um percentual pequeno do bloco dos 30 e um percentual grande do bloco dos 300. Esta é a realidade. Se algum idiota vier dizer, pô, o Mubarak é muito radical, o Mubarak é muito durão, isso aí não é verdade, as pessoas são boas, pergunte para esse idiota como ele está sobrevivendo. Provavelmente ele está sobrevivendo vendendo essa imagem para ganhar cliques, vender cursinhos, vender palestrinhas na internet. Mas a realidade é essa. Ensine isso para os seus filhos. Ensine-os a serem bons e a perceberem o bloco dos 300, o bloco do Zuckerberg e o bloco do 100. Então, como é que você faz para controlar o grupo dos 300 e trazê-los para o lado dos 30, para trazê-los para o lado do bem? Primeiro, elimine, deixe claro que a sua cultura não tolera vendedor, batedor de meta mais mal comportado. Esse é o primeiro passo, por isso que eu disse para as 2 empresas. Primeiro, não deixe o cara que saiu voltar, e segundo, demita o cara que está na empresa. E terceiro, não dê segunda chance para ninguém. E segundo, primeiro elimine gente do grupo do 100, para mostrar qual é a sua cultura, para a sua equipe, para controlar os 300. E segundo, você plante os controles internos, as auditorias, onde for preciso, não tenha medo, não se intimide pelo discursinho vagabundo da esquerda, o microgerenciamento e treinamento e avaliação de desempenho. Se você não fizer isto, você vai estar criando condições propícias, desde os erros de imperícia, negligência, imprudência, até os erros de má fé. É a sua cultura e o seu caixa. Paulo Mubarak gravou o episódio 76, a Sexta da Maldade, em 7 de março de 2025.